Capítulo 6. Não temas a lei, mas o juiz. Embora as camas militares tivessem uma largura de apenas 50 centímetros e fossem duras como taubas, Ivan enfiou-se entre os lençóis e puxou o cobertor para si. Agradeceu a Deus por aquela bênção. Era a primeira vez, em 1971, que ele desfrutara do prazer de se deitar numa cama. Não tinha mais de passar as noites ao relento, exposto ao frio. Não havia mais interrogatórios sob a neve ou nos gabinetes dos oficiais. Não mais veria a lua se pôr atrás do arvoredo da Praça Central. Antes mesmo que a corneta soasse, ele já se achava prazerosamente imerso em profundo sono. Apesar de ter ouvido aquela voz apenas uma vez antes, ele despertou imediatamente. Ivan, levante-se! Em um segundo já estava de pé, na passagem, fitando o fulgor cristalino do anjo. Sua mente girava febrilmente. Percebeu que nenhum dos soldados adormecido no alojamento se movera. Mecanicamente começou a vestir a calça e depois tateou à procura dos sapatos, sem tirar os olhos da beleza radiosa do ser à sua frente. O olhar do anjo era tão terno que Ivan não sentiu nenhum receio. No instante seguinte, eles começaram a elevar-se. O teto do dormitório e depois o telhado se abriram e eles voaram, atravessando tempo e espaço, em direção a um outro mundo. Nesse planeta, descobrindo a grama verde e macia, recobrindo toda a superfície dele, até perder-se de vista. Era de um verdadeiro vivo, como se das plantinhas novas. Deslumbrado, Ivan ia seguindo o anjo. Algum tempo depois, chegaram a um riacho. A água era clara como cristal e tão transparente que se via perfeitamente o leito. O brilho dele cegava a visão. O anjo saltou a corrente sem nenhum esforço, mas o rapaz se deteve diante dela. O outro voltou-se para ele. Por que está com medo, Ivan? Sua voz era tranquila e repassava uma ternura. O moço sentiu-se dominado por um inexplicável temor. Cobras, respondeu, correndo os olhos pela grama. A estranheza de tudo aquilo provocava nele um medo absurdo. Embora o anjo estivesse bem distante, a sua voz continha certa sensação de proximidade. Não temas, você está comigo. Aqui não é como na terra, não há cobras. E tão subitamente como surgira todo o seu receio, e agora ele se dissipava. E ele transpôs o riacho. Ao resplendor daquele mundo, cada detalhe da paisagem, as folhinhas das gramas, as pétalas das flores se destacavam ritmamente, como se estivesse iluminando por refletores. As figuras das cascas das árvores eram indescritivelmente belas. Os espaços entre os ramos de uma graciosidade profunda e tão luminosos que a luz parecia jorrar do interior de cada árvore. Instintivamente, Ivan ergueu o rosto para o alto. Girando a cabeça em todas as direções, não havia sol.
Quando baixou os olhos para o anjo, havia alguém ao lado dele. Alguém que lhe parecia mais sagrado e sublime do que o próprio anjo. Este mostrou ao outro certa reverência. E o rapaz compreendeu tratar-se do apóstolo João. Tendo o anjo como intermediário, o apóstolo dirigiu-se ao rapaz. E Ivan quedou fascinado, bebeu cada palavra que se seguia. E a seguir apareceram 3 seres em quem, sem saber por que, ele reconheceu Davi, Moisés e Daniel. Sua concentração foi tão imensa, e seu senso de encantamento e gozo tão dominantes, que quando o último deles se foi, Ivan teve a impressão de que iria cair em pesado sono. Entretanto, o anjo, que agora se achava sozinho na frente da corrente de luz, falou-lhe: viajamos bastante e você deve estar cansado. Venha, sente-se. Ivan acomodou-se sobre uma árvore grande e acolhedora, que exalava um aroma que lhe recordava os vinhais da Moldávia. Se o anjo nunca mais lhe dirigisse a palavra, ele ficaria satisfeito de permanecer ali para sempre, aspirando o delicioso perfume e apreciando aquela paisagem iluminada. Gostaria de mostrar-lhe a cidade celestial, a Nova Jerusalém, mas, se você a vir, não poderá continuar habitando nesse corpo terreno. E ainda há muito trabalho para você realizar na terra. Houve um período de silêncio, depois ele prosseguiu: vamos para o outro planeta. Vou mostrar-lhe a luz da cidade. Assim, embora você esteja vivendo nesse corpo, saberá com certeza que realmente existe uma Nova Jerusalém. Em questão de instantes, chegaram a um outro planeta onde se via muitos montes elevados. Ali também a luz era tão radiosa que clareava profundamente cada recanto do lugar. Ivan contemplou riachos prateados, descendo pelas encostas dos morros para os vales verdíssimos, de onde saltavam chuviscos de névoas. Chegaram à beira de um grande caminho e desceram até o fundo. O anjo parecia ter se transformado numa chama de gozo, sua voz mais solene e jubilante do que nunca. Ivan, olhe para o alto e verás a luz da Nova Jerusalém. Ao primeiro olhar, o moço retraiu-se. O brilho era tão intenso que, embora tivesse fitado por apenas alguns segundos, pensou que iria ficar cego. Imediatamente, o anjo falou: pode olhar, não vai lhe acontecer nada. Nem mesmo um homem que tivesse se perdido no deserto beberia água com a avidez com que Ivan sorveu o resplendor daquele clarão. Possuía energia tão intensa que dava a impressão de poder ser tocada, provado, ouvido. Vê-lo não era uma sensação visual apenas, mas uma experiência que afetava todos os sentidos. E quando o anjo o chamou, teve ímpeto de chorar de tristeza. Vamos, é hora de voltar à terra. No instante que Ivan tocou o assoalho do alojamento, 3 coisas aconteceram. O anjo desapareceu,
A corneta soou e as luzes do dormitório foram acesas. Sem compreender bem, viu sua cama feita e constatou que estava vestido e pronto. Foi então que escutou o riso dos seus colegas do lado. Krigov, Fedorinsky, Charnik também eram originários da Moldávia e demonstravam um interesse todo especial por esse seu estranho contemporâneo. Rapidamente, ele saltou de seu beliche e, quando vestia as calças, perguntou-lhe, em tom confidencial: Ivan, onde foi ontem à noite? Fazendo um enorme esforço mental, Ivan procurou coordenar os pensamentos. O dormitório regurgitava de gente se movendo, passando por uma cama em direção a outra na saída, mas tudo lhe parecia tão irreal. As piadas bem-humoradas, os soldados, os resmungos dos mais sonolentos, os reflexos das guarnições de metal das fardas. Ele se voltou para Chernik e olhou fixamente. Está querendo dizer que não me viu tocar na cama, nem trocar de roupa para me deitar ontem à noite? Nós entramos à mesma hora. O outro abotoava a camisa apressadamente. Certo, você se deitou à mesma hora que eu e dormiu, mas não muito tempo. Eu acordei às 3 horas e sua cama estava vazia. Você não se achava em canto algum desse quarto. Pegou a túnica, dando um sorriso malicioso. Logo você tinha que dar uma saída sem permissão? Então não fora um sonho? Ele realmente saíra com um anjo. Uma grande comoção tomou conta dele, como se fora uma energia elétrica. Dirigiu-se rapidamente para a porta. Vamos indagar do oficial de plantão se alguém deixou o alojamento durante a noite, disse ele com voz trêmula. O oficial ficou indignado. É lógico que não. Vão andando. Estão querendo meter-me em complicações, é? Ivan e Grigori deixaram o aposento calados. Por fim, Chernik rompeu o silêncio constrangedor que os envolvera, fazendo-lhe uma pergunta. Como resposta, Ivan passou a narrar-lhes o que se sucedera. Quando caiu a noite, a história de Ivan correra de boca em boca e toda a companhia a conhecia. Ninguém acreditava, pensou Grigori com satisfação. Apesar do profundo tom de sinceridade de Ivan, suas histórias eram simplesmente incríveis. No entanto, não se podia negar que seus relatos eram envolvidos em uma aura de mistérios que deixava a todos intrigados. Como era possível alguém passar 5 dias sem se alimentar e não adoecer? Como um homem poderia ficar horas e horas exposto a uma temperatura inferior a 0 sem sentir frio? E se Ivan deixasse o alojamento durante a noite, mas também não tivera no dormitório onde tinha estado? Chernik esticou-se na cama. Aquelas 4 horas, único tempo de folga que gozavam durante o mês, eram preciosos demais para serem desperdiçados em uma divagação. Pegou lápis e papel, escreveu para os familiares, mas continuou deitado com os olhos no teto.
Talvez os oficiais do Politburo soubessem explicar aquele mistério todo. Eles estavam interrogando Ivan incansavelmente havia um mês. Gregório mesmo se indagando como o rapaz conseguira manter o equilíbrio mental, tendo de suportar tão intenso interrogatório e pressões. Para muitos deles, o serviço militar em si já era um tormento impiedoso. Estavam constantemente correndo, desde o toque da alvorada às 6 horas da manhã, até às 10 horas da noite, quando soava o toque de silêncio. E, além disso, havia os alarmes noturnos que lhes roubavam horas de descanso. Como eles temiam a sirene que os arrancava da cama à alta madrugada e os conduziam ainda meio tontos a um exercício de ataque simulado na noite gelada. Chernik tinha contas a acertar com o exército pelo que lhe acontecera no último alarme. Estivera nevando tão densamente que ele não conseguia ver onde andava, forçando os olhos para procurar enxergar o caminho por entre a neve que dançava à sua frente, e ele mergulhara num poço descoberto. Conseguira agarrar-se na borda dele e pusera a gritar o mais alto que podia, já que o barulho do vento também era terrível. Por fim, um companheiro o ouviu e o salvara, mas suas botas estavam cheias de água, congelada, e a calça dura como cimento. Ele prosseguira no treinamento, tremendo incontrolavelmente. E eles nunca eram despertados apenas uma vez por noite. Quantas vezes jogavam-se na cama exaustos e entregados ao cansaço para serem chamados apenas uma hora depois e repetirem tudo novamente. Agora, ele perdera a noção certa da sequência, mas a princípio anotara para relatar à família na primeira folga que tivera. E sabia que estes alarmes eram soados de 2 em 2 ou 3 em 3 noites. Era completamente ilógico que se esperasse que um soldado pudesse fazer instruções e estudos com apenas 3 ou 4 horas de sono. Gregório não conseguia entender como Ivan suportava aqueles interrogatórios constantes, além dos rigorosos programas de treinamento. Já vira o rapaz ser chamado durante as refeições, ou durante as aulas, ou no meio da noite, de dia ou de noite, não importava. Muitas vezes a cama dele permanecia vazia a noite inteira. Não havia dúvidas. Ele estava em sérias dificuldades. Tinha havido vários incidentes e muitas ocorrências inexplicáveis. Talvez ele não chegasse ao ponto de pensar que os batistas fossem inimigos do Estado, mas de uma coisa estava certa: eles eram fanáticos e simplórios. Simplesmente não se discutia com o Exército Vermelho. Era uma arrematada loucura tentar contrariá-los. Se um oficial tivesse que um repolho era um girassol, então tinha que dizer que o repolho era o tal girassol. No fundo, tudo se resumia numa questão de disciplina. Talvez fosse para isso que o Politburo estivera empregando medidas tão dramáticas contra Mozeivsky. Afinal de contas, o que seria dele se durante as manobras não obedecessem às ordens do superior? Chernik deitou-se novamente, o papel e o lápis esquecidos sobre o cobertor de tecido grosseiro.
Alguém lhe contara que o chefe do Politburo da Crimeia estava em visita ao coronel Massins. Falavam-se que Mozeivski seria enviado para o centro de detenção militar da Eslováquia, nos Montes Urais, decidindo aquecer de vez o companheiro e esquecer de uma vez por toda. Chernov pegou o lápis. Ele não tinha nada a ver com o caso. O fato de ter relatado aos outros a história da excursão de Ivan com o anjo para outro planeta não incluía em coisa alguma. O próprio Ivan conversava abertamente com todos sobre Deus, sobre anjos, começando a escrever rapidamente. Chernik procurava esquecer-se de que na noite anterior, ao voltar para o alojamento, sentira receio de fitar o céu escuro. O trem sacudia de um lado para o outro, sobre os trilhos gelados, cortando a paisagem hibernal, campos, bosques, lacunas, ravinas iam ficando para trás. Contemplando através da porta cor-de-sal do vagão de prisioneiros militares que estava entreaberta, os bancos de madeira eram dispostos em forma de concha ao longo das paredes laterais e do centro do carro. Ali, os prisioneiros se acomodavam, uns dormindo, outros apenas assentados. No rarefeito ambiente daquele entardecer, alguns discutiam, outros meramente conversavam, mas a maioria permanecia envolvida somente com os seus tristes pensamentos. Ivan colocara-se à porta, respirando o ar puro e ignorando completamente as alterações que havia surgido entre os que queriam cerrar a porta e os que a preferiam aberta. Uma sensação de profunda paz parecia repousar sobre as terras que passava diante de sua vista. O guarda, um praça proveniente de uma base militar dos arredores de Moscou, encostou-se à parede do vagão, a arma pendurada no braço, a cabeça pendendo solenemente, e ele meio sonolento. As ondas de irritabilidade que pareciam varrer os presos vez por outra davam em nada e morriam lentamente. Ivan sentiu-se suspenso entre a condição dos soldados, as costas e a distante paisagem campestre que contemplava. Recordando seus esforços para provar aos oficiais que desejava ser um bom soldado, durante as aulas de política ele afirmava categoricamente que a Bíblia exortava os crentes a amar a pátria e respeitar as autoridades constituídas e dar-lhes tudo que lhes era devido, mas fracassava. Resultando, fora chamado no meio da noite conduzindo por estradas ruins e congeladas ao ponto de onde embarcaria no trem de prisioneiros que dirigia para Eslovênia, um presídio militar situado na Sibéria, a 2.000 quilômetros dali. Agora já havia atravessado as planícies centrais da Rússia
Ivan observava a cúpula azulada dos bancos de neve que se recordavam e recortavam contra a luz do horizonte. 2 dias antes havia sido levado perante o comissário da região, o major Andrei de Simferópole, onde este pousara seus olhos de oriental sobre Ivan. O rapaz percebera neles uma expressão sombria. Parecia uma pessoa extremamente passiva de bonachão. Para um oficial de tão elevada posição, suas maneiras eram tão retraídas e reservadas que seu corpazil sugeria mais a ideia de uma muralha. Quando lhe dirigiu a palavra, sua fala era sussurrada e totalmente desprovida de emoção. Ele pareceu levemente surpreso ao constatar que Ivan já se encontrara no exército havia quase 2 meses e ainda não se adaptara à vida militar. Estudara as fichas de registro. Tudo fora feito no sentido de reabilitar Mozeivski e fornecer-lhe a oportunidade de modificar seus pontos de vista e se ajustar ao politicamente correto, mas ele recusava. Sua ficha continuava queixosa. Desde Odessa, do político rum de Kiev e dos oficiais e soldados de seu próprio pelotão. Havia também o problema de que ele propagava suas ideias subversivas entre os colegas. Ele poderia se contaminar com aquela ideologia indesejada. Naturalmente, isto era uma violação frontal das ordens dos oficiais políticos. Dolotovsky estava curioso para saber por que Mozeivski não queria obedecer. Sua voz era tranquila. Ivan ficou sem saber se terminaria de falar ou não. Hesitou. A atmosfera da sala estava tão carregada que lhe parecia impossível pensar. De repente sentiu-se uma falta de ar. Fazendo um enorme esforço, respirou profundamente, orando em espírito. Logo suas ideias se aclareavam e ele disse: Camarada comissário, a Bíblia ensina que os crentes devem obedecer o governo. Eu desejo muito agir assim, mas as Escrituras afirmam também que o nosso Mestre Supremo é Deus. Ele exige de nós dedicação e obediência absolutas. Suplico-lhe que procure compreender o fato de que eu presto lealdade a 2 poderes, ao Estado e a Deus, e eu recebo uma ordem que implica desobediência a Cristo. Serei obrigado a colocar minha lealdade a Ele em primeiro lugar. Uma mudança de expressão perpassou momentaneamente a fisionomia do oficial. Depois de um pensamento lhe ocorreu e ele disse: Você está cercado, armado por essas crenças batistas. Foi muito bem. Se você provar o gosto do que seja realmente uma prisão, talvez venha a reconhecer a gravidade de sua situação. E é provável que isto lhe seja proveitoso. Pode ser que esta medida seja mais efetiva que todos os programas de reeducação levados a efeito em Kiev. Então, veremos se muda ou não de opinião. Ivan só não compreendia porque ele havia escolhido aquele presídio tão distante. Havia outros mais próximos.
nas imediações do Mar Negro. Talvez o dissabor de uma viagem longa no inverno fosse parte da estratégia do Exército Vermelho. Suspirou profundamente, o ar parecia diferente agora. Estava mais denso e impregnado dos odores de uma substância química. Alguns dos homens que se achavam ao fundo do carro começaram a mover-se, pegavam as peças de bagagem que se achava mais ao seu alcance. Um prisioneiro idoso retirou uma corda de um volume envolto em um cobertor e atou-o com ela. Um gigantesco cosaco pegou de uma panela que continha um resto de água de neve derretido ao aquecedor e sorveu-a. O trem sacolejava. Subitamente, um sargento mal barbeado soltou uma precação. 2 soldados mais jovens denotavam ódio no olhar. Mantiveram-se juntos, ao longe, quase subindo a luz fraca da madrugada. Via-se o conjunto das chaminés das fábricas atirada para o alto, a sua fumaça escura. Aqui e ali, uma língua de chama lambia os céus. O velhinho aproximou-se por trás de Ivan e, inclinando-se um pouco, passou a expirar, procurando ver o que estava pela frente. Severodonetsk, a cidade de Serra, citou, no sotaque meio cantado de Odessa. Operário e guerreiro, é isso que devo ser aqui. E você? Também, camarada? O guarda despertou de sua sonolência e empurrou bruscamente o velho para o lado, postando-se junto a Ivan sem dizer uma palavra. A máquina começou a diminuir a marcha. O trem chacoalhava mais ao passar sobre as mudanças de chaves. Com grande precipitação, os outros prisioneiros se aproximaram da porta o mais que podiam, procurando ver a cidade, ansiosos para terminar logo aquela jornada longa e rediosa. Uma estrelinha pálida piscou acima de uma fila de pinheiros que bordejavam a via férrea. Ivan fitou o seu brilho suave, sua mente se reanimou por instantes ao recordar um versículo da Bíblia que seu pai gostava muito. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre eternas.